Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Então, nós estamos no penúltimo bloco da nossa teologia prática. E esses dois últimos encontros, nós estamos falando sobre ecumenismo. Então, hoje vamos falar sobre o movimento ecumênico. Então, a palavra ecumenismo significa casa. E sempre a palavra no final tem ismo, né? Vamos por assim, cristianismo, profetismo e agora ecumenismo. Essa palavra ismo é um sufixo da língua portuguesa que se passa uma ideia daquilo que estamos falando. Quando nós estamos falando de catolicismo, o ismo significa que é ser católico, o que é a gente ser católica. Então, por exemplo, nós falando em ecumenismo, né? Aí tem também ecologia, economia. Então, ecologia é estudar o nosso meio ambiente, né? A nossa casa. Logia significa estudo sobre a nossa casa. E quando a gente fala assim de economia, nomia quer dizer dinheiro, né? Como que a nossa casa está organizada em matéria de dinheiro, a economia, como é que nós estamos na nossa vida. Nós temos casa, carro, comida, emprego, então tudo faz parte desse assunto do eco. Eco significa que nós moramos na mesma casa, não tem por onde correr, né? Por onde nós estamos debaixo do sol, debaixo da lua e debaixo desse grande Deus que nos ensina o caminho do amor, né? O caminho do bem, o caminho da fé, né? Aquela grande oração de São Francisco, né? Onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, amor dentro da nossa igreja, amor dentro de todas as igrejas, isso é ecumenismo, né? E o movimento ecumênico, né? Ele começou, a gente já conversou com vocês faz tempo, né? Desde lá da época 1545, lá na época do Lutério, aquelas coisas todas lá, na época formada a igreja luterana. E dentro da nossa igreja também, né? Todos os assuntos que nós temos aqui dentro da nossa igreja, nossos estudos, a nossos movimentos. Eu gosto de falar de movimento, é um grupo dentro da igreja que quer levar para frente aquilo que estão falando. Aqui no caso é ecumenismo, né? Bom, aí dentro desse movimento ecumênico, nós temos o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que nós chamamos de CONIC. E também temos o Conselho Mundial de Igreja, que a gente chama de CIMI. Então, todos esses são grupos de pessoas dentro da Igreja Católica que nos ajuda nesse caminho, que nos ajuda a como a gente saber entender um outro. Dentro da nossa Igreja Católica, por exemplo, tem vários grupos da Igreja Católica. Por exemplo, nós somos o grupo de estudo bíblico, tem o grupo da renovação carismática, tem a pastorado de oração, tem a infância missionária, tem as pastorais, tem a liturgia. Tudo isso são como se fosse um corpo, um mecanismo para que o nosso corpo funcione, para que o nosso corpo consiga viver. Então, só que, por exemplo, aqui tem só um parágrafo que parece assim, ó. Parece-me que o guia de introdução se trataria apenas de relembrar alguns princípios básicos, já clássicos, que movem diversas denominações cristãs. Infelizmente, não todas a caminhar na mesma direção da unidade. Então, o que é isso? Temos várias igrejas cristãs, então, igrejas cristãs fora da igreja católica. Mas nem todas gostam de ecumenismo, e nem quer ecumenismo mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de neopentecostalismo,
neopentecostalismo, essas grandes igrejas hoje, que a gente chama aí a igreja da Universal do Reino de Deus, a igreja mundial, né? A igreja da graça, a igreja Assembleia de Deus, essas igrejas não querem saber de ecumenismo. É cada um olhar no seu próprio umbigo e eles querem juntar mais gente, é quantidade de pessoas. E a gente sabe que esses 4 pastores são os pastores mais ricos do mundo. São os homens que têm mais dinheiro. Bom, não estamos aqui para julgar ninguém, mas apenas para mostrar a realidade, né? Então, para eles não interessa o ecumenismo. Ele ensina o povo do jeito que eles acham que devem ensinar, né? Bom, outro ponto interessante que nós temos que estudar também, o que nos une todas as igrejas cristãs? É a Trindade Santa. O que é a Trindade Santa, a Santíssima Trindade? Nós já estudamos aqui, né? Esse assunto teológico, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai se manifesta no Filho, e o Filho e o Pai se manifesta o Espírito Santo. Então, Deus, ele não é uma pessoa isolada, são 3 pessoas na Santíssima Trindade. Quer dizer, aqui já começa o ecumenismo. 3 pessoas da Santíssima Trindade e um só Deus. Olha que Jesus dizia que ele e o Pai era um. O Pai e Jesus é um e gerou o Espírito Santo, chamado de substância. E os 3 é um conjunto, né, que trabalha muito bem o ecumenismo para a gente caminhar junto nessa vida da Terra, nessa vida do ecumenismo. Agora, nossas igrejas, a gente já sabe que nem todas elas aceitam o ecumenismo. Até mesmo na igreja católica. Tem muita gente da igreja católica que a igreja católica não é para construir muros entre um e outro, é para a gente construir pontes com todos os movimentos da igreja e também com as outras igrejas, né? Mas infelizmente nem todos pensam assim. Por que nem todos pensam assim e ficam se confrontando entre si? Aqui no livro do Atos dos Apóstolos, pessoal, aqui no livro do Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, ó, o Atos 2, olha lá. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um vento muito forte e encheu a casa onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo, repartidos-se, foram pousar na cabeça de cada um. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Isso aqui é Pentecoste. Todo mundo sabe dessa historinha. Agora, falar novas línguas na Bíblia significa falar a mesma língua, a língua de Deus, a língua da Santíssima Trindade. Qual que é? É o amor. Qual que é a língua da Santíssima Trindade? É o perdão. Qual que é a língua da Santíssima Trindade? É levar a fé. A língua da Santíssima Trindade é a língua aonde... O que Jesus fez? É que Jesus e o Pai e o Espírito Santo é o mesmo. O que Jesus fez? Ensinou a partilhar o pão. O que Jesus nos ensinou? Responsabilidade. O que Jesus nos ensinou? Olhar a realidade. O que Jesus nos ensinou? Partilhar o pão. O que Jesus nos ensinou? Trabalhar em grupo. O que Jesus nos ensinou? Não desperdiçar nada. O que Jesus nos ensinou? Curar os doentes. O que Jesus nos ensinou? Valorizar as mulheres. Está vendo? Essa é a língua nova da Bíblia. Agora, nós sabemos que aqui na Terra nós vemos sempre o bem e o mal. Aqui está o bem, que é o Espírito Santo, que é o Pai e é Jesus. Mas nós temos na Bíblia também a história da Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 9. Que todo mundo combinou para fazer uma torre para chegar até o céu.
para ficarmos famosos. Mas Deus olhou lá de cima e falou, aqui não. Lê lá para vocês verem, Gênesis 11. Então a Bíblia é uma Bíblia só. A religião de Jesus é uma só. Mas a Bíblia tem dois assuntos. Tem dois, é um projeto só. Melhor, o projeto de Jesus é um só, mas tem projetos em confrontos. É o projeto de Babel, né, acabamos de falar da Torre de Babel, e o projeto de Pentecoste. A Bíblia simboliza em dois grandes símbolos, né, Babel e Pentecostes, que é o mal e o bem. Isso também está dentro da igreja. Então, isso também está no mundo, isso está na terra. E nessa linha entre o mal e o bem, não tem neutralidade. Ou eu estou do lado do bem, ou eu estou do lado do mal. Então não tem como escapar disso. E o ecumenismo é os movimentos ecumênicos. Então, é a grande prova de nós aprender a fazer o bem. O Dom Helder, ele foi perguntado lá no Concílio Vaticano II, 60 anos atrás, a frase está aqui. Ele foi perguntado assim, ó, o que ele pensava do ecumenismo numa entrevista do aeroporto de Paris durante o Vaticano II. Ele respondeu assim, ó, Dom Helder Câmara, para mim já Câmara é um santo. Quando nós, das igrejas cristãs, resolvermos assumir realmente as preocupações de Deus, que são as questões da vida de seu povo, então chegaremos a ter vergonha de nossas divisões. Quer dizer, o Deus é o Deus da vida. E Ele quer vida e abundância. Enquanto ele fica brigando, nós não chegamos a lugar nenhum. E ele ainda falou mais, olha lá. As religiões e os caminhos espirituais devem dialogar e caminhar juntos e juntas para serem a consciência ética da humanidade e o grito pacífico dos empobrecidos. Olha, pessoal, quer dizer, o Dom Helder Crama, ele ainda fala mais lá. Eu mesmo costumo dizer, a realidade de nosso povo não nos pergunta, primeiro por confissões de fé, mas pergunta por soluções de fé. O povo quer solução, o povo quer comida. O povo está na rua passando fome. O povo está comendo, vai lá nos açougues. Eu tenho um sobrinho meu que trabalha no açougue aqui, ele diz que enche de gente lá de tarde para pegar osso, para ferver em casa, para tomar aquela água. E ele disse que não via isso aí 10 anos atrás. Então nós estamos indo para um caminho muito triste, né? Que é o caminho da fome. Mas, muito bem, seguindo mais um pouquinho aqui, daqui a pouco, o texto que nos ilumina hoje, pessoal, o que nos ilumina hoje é o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O capítulo 12, o Paulo fala dos dons, o Paulo fala dos bens que Jesus quer para nós. E ele vai dizer o seguinte, que esse bem, esse grande projeto do amor e do bem, para que todo mundo seja feliz, aqui é várias perguntas, aqui no capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A resposta, sabe onde está? Capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É a grande resposta, é o maior hino da Bíblia, que fala desse grande amor que Deus tem por nós. Se nós amasse 1% do que Deus nos ama, o mundo era melhor. Então nós estamos precisando de amor, né? E nós não estamos tendo amor na terra, nós estamos tendo ódio. O ódio está sendo pregado. O ódio está sendo pregado. A fome está sendo pregado.
Olha, a Bíblia nunca fala que falta alimento. Nunca falou, porque não falta. Alimento tem abundância. Deus nos dá alimento em abundância. O Brasil, ele produz alimento para 800 milhões de pessoas. E nós temos 200 milhões. Mas nós temos mais de 20 milhões de pessoas que não tem mesmo o que comer. Temos 50 milhões que não sabem o que você vai comer amanhã, que chama insegurança alimentar. Não é eu que estou falando. Só você pesquisar, os órgãos internacionais estão preocupados com o Brasil com a fome. E aqui, pessoal, além do ecumenismo, vai falar também do diálogo interreligioso. O que é isso? E as pessoas que não são cristãos, que não tem nada a ver com Cristo? Vamos ver lá, o judaísmo, para dar um exemplo. O islamismo, o budismo, Seixonoe, o espiritismo. Então, com essas pessoas, nós vamos ter o diálogo interreligioso, que a gente chama de macroecumenismo. Viu que bonito? Então, você que está aí do outro lado da tela, e eu que estou aqui, vamos levar essa paz, vamos levar essa palavra para frente. Certo? Quando a gente sair de casa, vamos pedir para Deus, quando for dirigir o seu carro, quando for trabalhar, Senhor, o que eu poderia fazer hoje para ser São Francisco? Levar a paz, né? Aonde tiver ódio, que eu leve o amor, né? Aonde tiver dúvida, que eu leve a fé, que eu seja instrumento da vossa paz, que eu seja instrumento do cristão. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai dizer assim, vou ler só um pedacinho aqui, que o nosso tempo aqui não permite, né? Ele diz assim, olha lá, existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus se realiza em tudo e em todos. A cada um é concedido a manifestação do Espírito para o bem comum, pois por meio do Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, ao segundo o Espírito, e a outros é dado a fé, o dom da cura, de fazer milagres, a profecia, discernimento dos espíritos, falar em língua, interpretar línguas e distribuindo dons uns aos outros. Olha que bonito. E daí no finalzinho aqui, pessoal, ele vai dizer assim, depois a carta, o capítulo 13, que vai responder isso aqui. Ele faz aqui várias perguntas que vai responder aqui no capítulo 13. Ele fala assim, a seguir vem os dons de milagres, de curas, de ajuda aos necessitados, dos administradores de falar em línguas diferentes. Todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em língua? Todos interpretam? Daí o versículo 31 é uma grande chamada para o capítulo 13, que começa logo em seguida e diz assim, desejem os dons maiores, e agora vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. Olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino ruidoso, sou como um símbolo estridente. E ele vai falar aquela, o amor tudo se alegra ou melhor, o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca acabará. As profecias
desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, pois o amor nunca termina. E ele termina-se a carta. Olha. Agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Entre essas três coisas, a maior dela é o amor. Olha que bonito, meus irmãos. Nós já estamos chegando já ao finalzinho aqui, não dá muito tempo. Então, pegar só algumas coisas aqui. Ó. Ele fala aqui, pessoal, olha, 3 razões para isso. Primeiro, ter a fidelidade na palavra de Deus, para nós conseguir o ecumenismo, né? Segundo, olhar o horizonte. Deus não faz distinções de pessoas. Terceiro, o critério fundamental para o ecumenismo, sabe qual que é? Converte em assumir atitude radical de abertura do coração de Deus, Criador e Pai de toda a humanidade, e mantenedor de todas as criaturas do universo. Olha que lindo! E ele vai dizer aqui, olha, se nós não mudar a nossa vida, nós vamos continuar como nós temos hoje. Olha lá, olha. O Brasil é o senhor, o senhor do engenho, o senhor das minas, do barão do café, o senhor do gado, o senhor da soja, o senhor do capim e o senhor da república. Os poderosos estão aí dando as suas ordens. E nós estamos aplaudindo e estamos batendo palma para ele e para ela. E estamos levando o nosso mundo para a miséria. Pessoal, tem muita coisa. E para nós, encerrando aqui, então, ele vai falar, por que acontece tudo isso? Porque tem uma palavra chamada subjetiva. E aqui ele vai falar de subjetivismo religioso. O que é isso? É a minha religião, é a minha igreja, é a minha família. Não. Para Deus, comunidade, não. É a nossa igreja. É a nossa família, é o nosso Brasil, é o nosso Deus. E aí, crianças, se nós fizer tudo isso pela razão do ser humano, é capaz de perceber as revelações divinas. Então você que está aí, do outro lado da terra, eu que estou aqui, nós somos responsáveis para levar a paz, o amor, a saúde, a sabedoria a todas as pessoas. E como que a gente leva isso? Mandando esse vídeo para as pessoas. Não consegue ir na casa de todo mundo. Mas um vídeo você pode mandar para 10. Ah, mas eles não vão ler. Não vão ouvir, mas se um ouvir, tá bom. Manda esse vídeo para várias pessoas. Peçam para as pessoas se inscrever no nosso canal. O canal não é meu, o canal é seu também. Se você quiser aqui, a gente coloca aí. E que o amor de Deus e o amor de Maria, nossa mãe, nós estamos vivendo, nós estamos no mesmo missionário. Então você é missionários e vocês são missionárias. Olha, discípulos, né? Discípulos e missionários de Jesus a serviço da vida. Aquele grande documento de Aparecida, que quando em 2007, discípulos e missionários de Jesus e missionárias a serviço da vida. Então você está a serviço da vida e eu também. Nos próximos encontros agora, nós já vamos falar sobre, então, a liturgia, certo? A liturgia também é ecumênica também. Então nós vamos ficando por aqui e que Deus sempre abençoe vocês e abençoe todos nós para levar essa palavra de Deus para todo mundo, a Bíblia. E vamos terminar aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.